Oi, gente, boa noite. Reiniciando aqui então o vídeo, né? Até a entrada da nossa convidada. Estamos iniciando a live desta semana e temos uma convidada muito bacana que é a Tainá, conservadora restauradora, e que vai falar um pouco a respeito da profissão, dentro de um panorama geral, mas que vamos tentar nos aprofundar na medida do possível. Eu vou então colocá-la aqui na conversa. Iniciamos. Um olá novamente para quem eu já tinha cumprimentado. A quem entrou agora. Boa noite, professor Tinoco. Boa noite, gente. Olá, Tainá. É a Eu acho que sua eu tenho que virar a imagem. câmera. Aí, Ah, apareceu. Olá! agora deu certo. Agora Tudo deu. bem? Tudo bem? Como você está, Tainá? Tudo bem, estamos indo. E você? Tudo ótimo. Então vamos iniciar. Podemos? Podemos. Tainá, como que você define patrimônio e cultura material? Eu vou tentar ser bem sucinta, porque é uma pergunta muito ampla, né? E com tantos Sim, desdobramentos, né? Mas, bom, patrimônio vem dessa junção de patri, né, com mônio, patri, pai, mônio, herança, legado, né? E daí a gente compreende como um conjunto de saberes, de fazeres que vão passando de geração em geração. E em termos materiais, eu compreendo isso como o bem material ele abriga em si uma cultura imaterial, né? Então, todos os bens que a gente tem materiais, eles possuem um arcabouço de simbolismo, de significados, de memória, de histórias que contam a história da nossa civilização, de outras gerações, de como a gente chegou até aqui, né? Uma forma de transmissão de conhecimentos, de saberes, mesmo que, em, ou talvez igualmente, a nível material, né? bom. Eu acho que, de fato, é uma pergunta que ela é muito ampla, né? Como você falou, mas eu acho que a sua interpretação foi perfeita. Patrimônio, na verdade, pode ser muita coisa, né? Também, Pode dependendo ser da muita coisa, perspectiva. exatamente. E também tem patrimônio natural, né? Que daí já entra em outro aspecto, né? Eu nem sei falar muito sobre isso. Daí Não, já é com os perfeito. paleontólogos, enfim. É um leque. É um leque Tainá, muito grande. sim. Eu sempre começo a maioria das lives justamente tentando entender quem é o convidado, a convidada, né, no seu caso, na perspectiva profissional. Você pode falar um pouco sobre a sua formação, a sua experiência, mesmo que em partes, para que a gente conheça quem é a Tainá, conservadora restauradora? Sim. Bom, eu me formei primeiro na FAOP, né? Ah, Obviamente eu tive uma influência familiar muito grande também. Na minha família tem muita gente que a arte sempre foi muito importante, né? Seja a nível musical, ou artístico em si mesmo, né? Já tive uma tia que também já fez um tempo de restauro e tal. E daí, aos 17 anos, eu entrei no curso técnico da FAOP, né? Que, para quem não conhece, é a Fundação de Arte aqui de Ouro Preto. E é uma das pioneiras, né, no ramo de restauro no Brasil. E daí, eu fiz o curso técnico, na época tinha duração de um ano e meio, e a gente tinha aula o dia todo. Já no primeiro módulo do curso, eu encontrei eu e mais dois colegas da Lulu, não sei se ela está vendo a gente aí, ela é ótima, e o Túlio, a gente encontrou uma obra que estava rolando, começando, que é na sede do IFAM de Ouro Preto, na Casa da Baronesa, e era um forro.
E aí eu querendo aprender, a gente tinha aula de segunda a quinta, geralmente. Então eu me ofereci como voluntário para participar da obra, para eu poder aprender mais e tal. E daí a gente entrou nós três e a gente participou da obra. Foram 4 meses de obra, a gente ia para lá quinta depois da aula, sábado, sexta, sábado, domingo, participar. Foi muito legal, assim, eu tenho amizade com essas pessoas até hoje, são profissionais incríveis, aprendi muito com eles. Daí depois, isso durante o curso, a gente tem na FAOP a modalidade para tela, restauro de tela, de escultura, né, de peças em madeira, esporte de madeira, e também em papel. Então, durante o curso, no segundo módulo, a gente recebeu uma escultura, cada um para fazer ao longo do curso, desenvolvendo, e depois a gente entregaria para a comunidade. Então, também foi um contato muito legal com a supervisão de profissionais e tudo. E no último módulo, eu também participei da restauração do forro da Igreja de Lobo Leite. Daí eram 3 forros do átrio, foi um trabalho super legal, eram 15 pessoas na equipe, enfim, e foi na FAOP também, foi muito bacana. Então, desde o começo do curso, eu já entrei, já fui procurando um caminho, tá? Porque eu acho que a gente aprende muito na prática também, né? Daí eu fiquei um tempo em obra, assim, participei de uma obra mais emergencial, mas que aconteceu na Casa dos Contos, participei da obra da Igreja Santa Efigênia aqui de Ouro Preto. E daí depois eu entrei no curso, abri um curso superior de restauro aqui, tecnólogo, né? Mas por lei é a mesma coisa, superior, só que o foco é um pouco mais prático, apesar de ter uma carga teórica muito grande. E daí eu fiz o curso no IFMG de conservação e restauro, com profissionais maravilhosos, assim, professores maravilhosos, que eu tenho amizade até hoje também, e que sempre salvam a gente também em momentos de dúvida, de necessidade de diálogo, enfim. São sensacionais, assim. E daí, nesse período, bom, eu nunca parei de trabalhar completamente, assim, né? Eu continuei trabalhando em algumas obras ao mesmo tempo que eu estudava. Daí, esse curso do IF, ele é voltado mais para bem arquitetônico, né? Tem pouca gente que conhece esse curso, na verdade. Eu acho que, voltado para bem arquitetônico, acho que é o único de restauro no Brasil, se não me engano. Posso estar muito errado aqui, mas eu não conheço outro curso superior de restauro voltado para bem arquitetônico. E aí agora eu estou fazendo uma especialização coordenada pela professora Miriam Ribeiro em História da Arte Sacra. Só que aí com essa questão do isolamento a gente está no meio, assim, e o próximo módulo a gente adiou para o ano que vem, daí vai acontecer em janeiro, se tudo der certo. Mas a gente está em contato, os colegas, os professores, são professores ótimos também, muito bacana. Muito bom. É interessante E porque aí, você... Desculpa. Imagina, não pode falar. Eu acabei parando um tempo de trabalhar em obra de restauro, né, em 2015, mais ou menos, porque essa necessidade de sempre ir embora, né, sempre mudar de cidade para ir onde está acontecendo a obra, isso às vezes complica a sua vida em outros aspectos, quando quer estudar e fazer outras coisas, né, enfim, é mais complicado. E daí, desde então, eu trabalho mais com projeto e inventário, porque a necessidade de deslocamento é menor, né? Tu vai em tempo, mas tu não precisa mudar de cidade. Só fazer o levantamento e pode escrever em casa. Entendi. Me chamou bastante a atenção que, além dessa sua formação, que ela é muito densa, né? Você vem de um curso técnico, depois um superior, e você sempre mesclou essa experiência profissional, né? A vivência profissional, além da sala de aula, além da teoria. Como que você acha que isso influenciou você profissionalmente? Essa intensa vida prática? Eu acho
que, assim, tem um... Voltando um pouquinho o zoom na história do conhecimento, né? Eu penso que o conhecimento é formado por várias aproximações, diálogos, debates, mas tem até um autor, Roger Garad, não sei como fala o nome dele, que ele fala que é um processo de construção, né? Com debate, com diálogos, com críticas, com análises, e que é necessário a prática também, para que a gente possa reavaliar o que a gente viu na teoria e ver o que realmente funciona, o que realmente não funciona. Posso estar falando uma bobagem aqui em nome dele, mas o que eu entendi eu achei muito interessante, porque eu sinto exatamente assim. Eu acho que a gente vê muita teoria, mas na prática mesmo, no mercado, com as dificuldades que a gente tem, muitas vezes falta de investimento financeiro, às vezes está no fim de mundo, uma obra. Então, você tem que pensar soluções e improvisar muita coisa. Não tem... É que nem você comparar palavras com atitude, sabe? As palavras sem Sim. atitude são como folhas ao vento, sem embasamento e sem força. Então, tu não pode só falar e não fazer. Eu penso que o restauro é muito assim. Se você quer realmente colocar em prática, até mesmo para escrever um projeto, a prática é muito importante, porque tu vai ter a noção das dificuldades, dos imprevistos que podem acontecer, reais, porque você viveu aquilo, e você vai ter uma visão mais realista do que realmente pode ser possível dentro de um projeto de restauro no Brasil. Claro que isso vai variar de acordo com o país que você está, né? Às vezes você vai ter um país que tem um altíssimo investimento, né? A Alemanha considera o restauro como serviço essencial, né? Cultura. Então é outra história. Talvez tu tenha um campo mais ideal na realidade, né? Mas é uma área bem, eu acho muito importante. A prática me ajuda muito hoje na elaboração dos projetos mesmo, dos inventários e dessa percepção da relação com a comunidade. Muito, muito bem mesmo. Inclusive, o objetivo dessa conversa, né, o tema dessa nossa conversa, que é a profissão conservador-restaurador, veio de uma necessidade que eu, pelo menos, identifiquei, porque, assim, dentro do campo do patrimônio cultural, nós sabemos que ele é multidisciplinar, existem vários profissionais que atuam com os bens móveis, imóveis e afins. Só que algumas pessoas ainda têm dúvida, por exemplo, sobre o que é a sua profissão. O que a conservação e restauro realmente faz? Qual é o papel dela dentro de uma obra? Dentro de um plano mais abrangente de conservação do nosso patrimônio. Então, assim, a minha pergunta é a seguinte: para talvez quem está nos assistindo que não seja da área, o que é conservação e restauro como profissão, como trabalho? Eu sei também que é uma pergunta extremamente abrangente. Sinta-se à vontade para sintetizá-la se quiser, mas a essência, o que é essa profissão? Eu trouxe aqui um áudio que a gente fez um projeto para a Igreja de São Tomé das Letras. Eu espero que seja possível vocês ouvirem. Eu vou colocar na caixinha de som. Mas eu acho que responde bem essa pergunta. Pode colocar? Pode, claro. Deixa eu ver se vai dar para vocês ouvirem. Mas eu achei legal, me lembrei dele agora há pouco, caso alguém me perguntasse. Sei. Foi o padre que me mandou. Tá certo, Tá Tainá. dando para ouvir? Eu que sou muito agradecido e confesso que com interesse, com o carinho que você e os companheiros, né, o Bernardo,
os outros também estão colocando no projeto, né? Porque, assim, eu acho até estranho o jeito de você falar nas outros lugares vocês se sentem sozinhos, que não tem tanto apoio da comunidade. Porque, assim, para mim, o restaurador aqui, mexendo, é um sonho, né? Porque eu cresci ouvindo desde pequeno que essa igreja era muito mais bonita, que essa igreja foi destruída, que as coisas foram perdidas, que perdeu a beleza dela. Então, para mim, assim, um dos sonhos da minha vida, eu tenho muitos sonhos, mas um dos sonhos da minha vida era ver essa igreja no original dela. Então, assim, eu cresci ouvindo isso dentro de casa, eu cresci ouvindo isso do meu pai, né, e chegando na igreja, mexendo nas coisas e vendo. É como se fosse, assim, um quebra-cabeça que você não vai montar da noite para o dia. Você vai ter a vida para montar e sabe lá se você vai ver isso em vida, né? Então, ver essa igreja como era, para mim já é a realização de um sonho. Antes disso se tornar realidade, é a realização de um sonho, pelo amor que eu tenho a essa igreja, eu aprendi isso com meu pai, né? Então, mexe muito comigo. Então, assim, eu tenho boa vontade, eu tenho carinho, porque eu sou apaixonado por isso aqui. Acho que percebe nos meus olhos, né? Então, assim, eu imaginava que nos lugares que você trabalhava, que vocês trabalhavam, vocês também eram vistos dessa maneira, né? Então, para mim, tem um pouco de mística. O restaurador, ele vai realizar o sonho da gente, de ver aquilo que era. Não aquilo que eu quero, mas aquilo que já fizeram e que fizeram com sabedoria, com arte, porque nessa igreja tem muita sabedoria, muita arte envolvida, algo que é bonito por si só. Então, a beleza vai ser vista a partir do que chegar no original, porque eles eram muito sábios. Quem construiu isso, quem trabalhou nessa construção. Então, assim, eu também agradeço muito a você pela atenção, pelo cuidado, pelo carinho, né? E se Deus quiser, o sonho realizado não vai ser apenas ver no papel, mas cada dia que passa, eu sinto mais perto que a gente vai ver isso na realidade. Tá certo, E eu Tainá. achei Eu que sou muito Uau! agradecido. ele trouxe essa. Deixa eu pôr o fone aqui de novo. Tá me vendo? Tô sim. Ele trouxe essa reflexão, né, do que passa de pai para filho, né, a sensação de pertencimento dele, né, não, porque assim é muito comum os padres mesmo às vezes me questionarem, né, tipo, você nem é cristã, não é religiosa, por que você tá fazendo isso? Pelo maior, né, pelo cultural, pela memória. Eu posso não ser, mas isso faz parte da minha história, faz parte da minha memória. Então, não importa a sua crença, não importa a sua visão sobre aquele bem em termos religiosos ou não, porque muitas vezes as pessoas acham que restauração é só para bem antigo, né, religioso. Não. Pode ser, tem muita gente que trabalha com restauro de bens contemporâneos, arte moderna, enfim. Tem várias vertentes dentro do restauro, né? É um mundo muito grande. Muito bom Mas eu mesmo. penso que é isso que ele falou, sabe? Eu acho que resume bem o que eu entendo pelo trabalho de restaurador. Esse áudio ele é muito forte no sentido da apropriação, né, do usuário sobre o patrimônio também, né? Porque Exatamente. como que as pessoas enxergam, né, o patrimônio. O que é extremamente importante, né? Porque eu sempre falo assim que não adianta. Tudo bem, é importante a gente restaurar, é importante a gente fazer por onde, né? Manter aquele bem íntegro, conservado, não necessariamente novinho, mas às vezes, eu estava comentando com ele ali sobre a comunidade, justamente por isso, nem sempre você tem esse apoio da comunidade ou do governo, as pessoas nem sempre têm essa consciência que
Muitas vezes você escuta, já aconteceu de eu ir trabalhar para restaurar esculturas, nesse caso eram religiosas, né? E elas estão no depósito até hoje, porque a maior parte da comunidade não era mais da Igreja Católica, não queriam aquilo. E daí é muito frustrante, porque eu acho que tem 3 formas. O Alex me ensinou uma vez e isso me marcou muito. Tem 3 formas de você entrar numa igreja, num templo, em qualquer lugar. Pode ser pelo cunho devocional, pelo cunho artístico e pelo cunho histórico. Então você pode não ser devoto, mas ali tem arte, sabe? E uma arte que também marca a nossa história, porque quando você pensa que há não muito tempo atrás a maior parte das pessoas não sabia escrever, a forma de comunicação muitas vezes era pela imagem, era pela pintura, pela escultura. Como que uma pessoa ia saber que aquela igreja é de São Francisco? Porque tem desenho de São Francisco, não é porque tem uma placa, sabe? Então, ou vai ter uma escultura. Por exemplo, os negros podiam entrar na matriz. Como que eles iam saber qual é a matriz se eles não sabiam ler? Sabe? Então, a gente tem que entender que existe uma história ali que tem que ser preservada, que é dos nossos antepassados e que também afetam nos nossos valores, são reflexo dos conceitos e valores de uma época, para a gente aprender, inclusive, o que tem que ser mudado, né? Uau! E já que entramos nesse mérito do reconhecimento, né, eu quero falar com você a respeito da regulamentação da profissão de conservador restaurador, que assim é um tema que vem suscitando uma série de debates, né, em várias outras áreas também, né, profissões que trabalham, que lidam com o patrimônio cultural. Eu posso citar, por exemplo, a arqueologia, a história, e no caso a conservação e restauro. O que você pode falar um pouco a respeito disso? O que você ressaltaria da relevância desse assunto para o patrimônio e para a sociedade? Eu acho muito importante, né? A gente tem que se unir. Restauradores não são tão unidos no Brasil. Eu acho, apesar de ser um mundo muito pequeno, né? Ainda tem muita vaidade no meio, eu acho, que dificulta essa união. Mas a gente tinha que se unir para lutar por essa regulamentação, por esse reconhecimento. Porque aí eu brinco que às vezes é um trabalho feito nas sombras, né? Mas que faz total diferença na vida das pessoas, né? Imagina tu acordar um dia e não existir mais nada que tu conhece, né? Talvez um cenário de guerra representasse isso, né? Uma explosão. Mas isso afeta o nosso psicológico de uma maneira muito forte, né? Muito... Não à toa outras cidades na Europa que já perderam tudo 1000 vezes tem essa noção de conservação e preservação, pelo menos desde o século XVII, né? O primeiro que eu me lembro agora de ter falado disso de uma forma mais científica, acho que foi o Quatermario de Quincy, em 1700 e bolinha. Então, assim, eu acho que é muito importante, como a gente ainda não teve perdas significativas, acho que a gente também acaba não valorizando tanto, né? Talvez com o isolamento isso mude, porque as pessoas estão vendo o quanto faz falta viver as cidades, viver o patrimônio que elas têm, dos qual todos nós somos herdeiros e também proprietários, né? Nós podemos Sim. viver isso. Então, assim, uma coisa que eu acho que eu espero muito com essa regulamentação também é que pessoas que não são qualificadas para atuar com restauro tem um limite, né? Restauro exige uma metodologia científica, envolve N procedimentos de análises, inclusive químicos, que eu posso falar um pouco mais aqui depois, que são necessários tantos estudos, né? Desde histórico, iconográfico, estilístico, mais químico, científico.
daquele bem para você poder atuar nele. E é muito triste quando eu vejo. Ontem mesmo eu vi aqui um colega me mandou uma página que a moça fez uma repintura geral na peça, assim, chamando aquilo de restauro, sabe? E já aconteceu comigo mesmo, inclusive algumas empresas que eu trabalhei, geralmente, muitas vezes a gente trabalha com arquitetos, né? E aí a moça falou: ah, você podia ir lá e restaurar aquela imagem para a comunidade, aproveitar que já está indo. Eu falei: mas restaurar, o que está precisando? Para mim ela estava ótima, sabe? E Sim. aí ela falou: não, porque a pintura está muito velha, eles queriam pintar de novo e tal. Eu falei: não, eu não sou artista, e isso é completamente fora da minha profissão, isso não é restauro. Então, que chamem pelo menos de outro nome, sabe? Vai repintar? Repinta, mas chama de reforma, de renovação, não sei. Não é o termo certo para essa profissão. E também a gente tem essa complicação muitas vezes com os arquitetos mesmo, né? Porque a gente não com os que têm consciência, né? Que tem, como tu mesmo, que sempre se especializa e estuda. Eu trabalho com duas amigas arquitetas muito também, elas também fizeram restauro, daí elas têm uma experiência e uma certificação em restauro, então elas sabem o que estão fazendo. Mas mesmo para uma intervenção de restauro arquitetônico, é um outro ramo. Tu tem que saber o que é compatível, o que não é, coisas que eu não creio que uma disciplina de técnicas retrospectivas dê embasamento, sabe? Uhum. Então, eu acho que é muito importante da regulamentação, não só do restaurador, mas de todas as profissões, é isso, para que cada uma permaneça na sua área de atuação. Porque eu acho que o restauro, além de tudo, é isso, né? É uma profissão totalmente interdisciplinar. A gente sempre trabalha com outras pessoas, o que eu acho mais legal. Eu adoro trabalhar em equipe. Eu sempre falo que eu não gosto de trabalhar sozinho, porque o conhecimento é construído através do diálogo, das análises feitas juntos, dos estudos, e ninguém vai ser muito bom em tudo. Então, tipo, ainda que quando regulamentar, que eu espero que regulamente, eu acho que ainda assim a gente vai ter um outro passo dentro do próprio restauro, que é cada um entender o seu limite. Por exemplo, eu não tenho formação para atuar com vidro, com tecido, com cerâmica, com metais. Então, quando me chamam para fazer alguma coisa, geralmente eu recuso, passo para outra pessoa. Falo: ó, tem fulano que trabalha com isso, ele é especializado nisso. Eu comparo muito com médico, às vezes, sabe? Todo Perfeito. médico tem uma formação anatômica completa do corpo humano, mas se tu precisa consertar o teu olho, tu vai no oftalmologista. Se tu precisa arrancar um cisto, tu vai no dentista. Mas Sim. todos vão entender mais ou menos como funciona tudo? Tem uma noção geral? Tem, talvez sim. Mas tu não vai se colocar na mesa para fazer uma cirurgia de cérebro com alguém que é ortopedista, sabe? Então, eu acho que dentro do restauro também tem que ter esses limites, sabe? De atuação. Porque o maior prejudicado vai ser o patrimônio. Sem dúvida. E até aproveitando esse, assim, palmas, porque sua fala foi incrível, que é realmente o sentido, né, de conscientização que essa conversa tem, acima de tudo. Seria bacana se você pudesse já emendar e falar talvez na forma de algum estudo de caso, algum trabalho que você desenvolveu a respeito desses pormenores da profissão, por exemplo, a questão dos ensaios, esse diálogo com a química, com a física, até um Uhum. pouco da biologia também, né, a pátina biológica, até para que as pessoas entendam a complexidade realmente que tem que tem o seu papel nisso tudo. Sim.
Bom, geralmente a gente trabalha, eu acho que o legal do patrimônio, né, é porque o restauro a nível material dos bens, né, eu acho que é o primeiro passo ali para você manter o bem vivo, né, íntegro ali. Mas a gente não pode manter isso sozinho, é necessário o trabalho do educador, do museólogo, do historiador, do químico, enfim, N profissionais que vão trabalhar na conscientização, na divulgação, na divulgação de informações sobre aquele bem, na exposição daquele bem, também na conscientização da comunidade. Então, o meu trabalho se restringe a restaurar aquele bem. Em geral, eu gosto de me manter dentro da minha área de trabalho. Então, quando parte para a conscientização, eu já preciso deixar para um educador patrimonial, um mediador, enfim. Eu até faço uns cursos para aprender mais sobre isso, mas não é tanto o meu forte, né? Eu não tenho essa habilidade do diálogo tão forte. Então, eu penso que dentro do restauro, a química é. Estava até conversando com meu amigo hoje, o Wilton, que ele me ajuda muito e a gente às vezes trabalha junto. Que a química, eu acho que é o carro forte assim do restauro, né? Quase tudo envolve química no restauro. Então, um bom restaurador sempre vai buscar uma confirmação química, uma análise química. E geralmente a gente tem coisas que a gente tem que recorrer ao profissional da química. Então, tem análises de corte estratigráfico que tu vai fazer para poder não só saber quantas camadas tem, porque isso numa prospecção você pode ter, né? Uma prospecção estratigráfica, você tira ali camada por camada, descobre quais são, quantas são e o que tem embaixo de cada um. Mas para você confirmar qual material é aquele, para você determinar depois qual material mais compatível com aquele você vai introduzir no processo de restauro, você tem que fazer uma análise em laboratório muitas vezes. Então, você envia isso para o químico e ele vai fazer lá uma montagem do corte, vai fazer uma medida com espectrômetro portátil, com raio-x, ele vai fazer uma série de análises, vai te mostrar um monte de gráficos, um monte de conclusões, e vai te falar, inclusive, assim, ó, essa peça aí tem sulfato de zinco com sulfato de bário e chumbo. E daí, junto com essa informação, mais uma análise de um profissional, muitas vezes especializado naquele tipo de pintura, tu vai conseguir determinar de que ano que é aquela peça. Então, para isso também a gente tem os peritos em obra de arte, né? E daí, por exemplo, o químico, muitas vezes, com o conhecimento químico, a gente vai saber, por exemplo, se um quadro tem óxido de chumbo, ele vai craquelar muito mais, porque o chumbo ele resseca muito a pintura a óleo. Então, o craquelê vai ser uma característica X, mas tu vai confirmar isso com a análise química, sabe? Então, assim, e também é muito importante para a saúde do restaurador. A partir do momento que você faz uma análise para saber quais são os materiais que estão ali, tu vai saber também que EPI você vai usar. Porque se uma obra tem óxido de chumbo, vai ser tóxico para o profissional. Então, tu vai ter que usar um equipamento X para se proteger daquilo. Se não tem um pigmento tóxico ou uma base de preparação tóxica, tu vai usar outro tipo de equipamento. Isso também vai variar o preço do trabalho, né? Às vezes tu vai ter que usar uma máscara de gás 3M 3006, às vezes não tem a menor necessidade. Então, esse acompanhamento químico é muito importante para você também saber armazenar os produtos solventes que tu vai usar na limpeza, na remoção de um verniz, no nível de remoção de verniz, porque geralmente a gente não faz uma limpeza tão profunda e total, né? Porque a pátina do tempo também é importante.
É, então tem uma atuação química, a meu ver, no restauro de começo a fim. E óbvio que também norteada pela atuação do historiador, extremamente importante. Eu não costumo substituir. O nosso maior problema, às vezes, é falta de verba para contratar todos os profissionais que a gente precisa. Então, a gente tem que rebolar para conseguir fazer aquele trabalho. E por isso que é muito importante essa rede de apoio, né? Assim, você conhecer vários profissionais, ter uma boa relação, que um ajuda o outro o tempo todo. Nem sempre tu vai conseguir contratar todo mundo que tu precisa. Isso é muito triste no Brasil, né? Mas o maior exemplo que eu acho que eu vivi de ter experiência e contato com todos os profissionais, assim, que eu achei o máximo, foi, apesar de ser um motivo muito triste, tá? Foi quando a gente fez o resgate dos bens que foram atingidos pela barragem do Fundão, né? Daí a gente tinha uma equipe gigante de restaurador, de arqueólogo, tinha historiadores, tinham arquitetos, e todo mundo trabalhando junto, sabe? Para poder promover. Tinha biólogo e químico. Então, assim, foi um trabalho sensacional. Deviam ter umas 60 pessoas na nossa equipe, todos esses profissionais juntos, cada um atuando dentro da sua área delimitada de trabalho, com cada um especializado. Tivemos problemas, claro, porque foi uma situação inédita no mundo, né? A gente acho que nunca lidamos com algo desse tipo, então até para remover a lama de uma peça, a gente ficava se questionando se isso seria bom ou não, né? Porque aí entra a análise química. A química, na época, falou que, bom, ela suspeitava, né? Não nem chegou, acho que a ser uma conclusão, né? Ela suspeitava que, como o ferro da lama tinha entrado nas fibras da madeira e dos tecidos e tudo, poderia, por exemplo, bom, nem sei se eu podia falar isso, mas enfim, poderia, Agora poderia, fala. por exemplo, um dos receios, né, que a gente teve no começo. Esse ferro, na hora que a gente retirasse a sujidade, né, presente ali, numa limpeza, poderia expor esse ferro que já estava dentro das fibras dos bens e ele poderia oxidar. Com essa oxidação, apodrecer o suporte e as peças simplesmente irem esfarelando com o tempo. Então, tipo, a gente teve esse nível de discussão, né, que foi muito bacana, com vários profissionais, até a gente conseguir ter uma confirmação química, biológica, da arqueologia, dos historiadores, dos restauradores, para decidir o que ia ser feito. Então, foi muito enriquecedor, assim, foi um aprendizado enorme e foi bem cansativo também, em todos os sentidos, né? Principalmente para quem estava ali na lida diária com a comunidade, tanto sofrimento, assim, foi realmente triste, né? Mas nesse aspecto profissional, acho que foi o trabalho maior que eu participei, assim, que a gente teve essa troca com todos, ou praticamente quase todos, né? Talvez tenha faltado ali o museólogo em primeiro plano, mas com quase todos os profissionais que lidam com os bens culturais, né? Além da gente ter até passado a considerar o marco temporal como um valor, né? Muitos bens, às vezes, não tinham um valor histórico, artístico, mas tem um valor simbólico totalmente forte daquele acontecimento, o marco daquele acontecimento, né? Então, ele merece ser preservado. E destravou. Agora voltou. O pessoal Voltou. tinha falado que a minha câmera tinha falhado.
Vocês me enxergam agora? Como que tá o meu vídeo? Eu tô, eu tô te enxergando. Ah, tá, eu acho que normalizou então. Tainá, Tainá? Oi, tá me ouvindo? É, Deu uma travadinha. sim, agora estou. É, eu fico bastante impressionado, né, porque você é uma profissional muito jovem, mas extremamente capacitada, com uma bagagem de experiência também muito vasta, muito interessante, além de demonstrar um conhecimento, uma inteligência gigantes, assim, além dessa apropriação que você faz da profissão como um todo. Aí eu fico curioso para te perguntar o que que para você significa ser uma conservadora restauradora em 2020, no século XXI? O que que é a profissão hoje? O que que você vê como desafio, como perspectiva, como meta de trabalho? Eu acho que a gente tem três desafios muito grandes, né? Que é o lado financeiro, né? De o próprio governo fazendo altos cortes na nossa área são geralmente trabalhos muito caros, né? Que a comunidade sozinha não daria conta geralmente de pagar, né? Não consegue sair de um particular, né? Muitas vezes ficam em o último orçamento que a gente terminou, por mais que a gente tentasse assim, reduzir ao máximo, são materiais muito caros, mão de obra, muito tempo, você vai deslocar uma equipe, enfim, ficou 4 milhões e uns quebrados. Então, assim, é um trabalho muito para você bancar todas essas análises profissionais qualificados que necessitam estar presentes ali para promover esses diálogos e discussões para chegar no melhor resultado numa obra para aquela comunidade, não é barato, sabe? Então, assim, eu acho que o principal desafio começa com o governo, né? Desgoverno. E aí também tem um outro lado que é a conscientização das pessoas, né? A necessidade de conscientização das pessoas, de educação, para as pessoas entenderem de fato o que, que é essa tal de identidade e memória que vocês tanto falam, sabe? Porque é muito comum chegar num lugar e a pessoa falar, gente, derruba esse trem velho tudo, faz um trem novo. O pessoal não consegue entender a importância, muitas vezes, que é de preservar todo esse legado, né? Que não é só para a gente, é para quem vai vir também, né? Sim, E, sem dúvida. né? E também acho muito, a minha amiga falou ali, trabalho de resistência, também acho, paixão sem pão, que a gente brinca, porque é muito pouco valorizado. Mas, e também a gente realmente faz porque ama muito o trabalho, né? Ama muito todo esse patrimônio, independente de onde ele veio, de para onde ele vai, a gente acha super importante preservar isso tudo. E o outro desafio, eu penso que é justamente a gente conscientizar os profissionais atuantes na área, porque eu acho que o maior desafio é a vaidade mesmo, né? Assim, é a história da analogia do médico, né? Então, cada profissional deveria saber que se ele vai atuar com isso, ele necessita se qualificar. Tem vários cursos pelo Brasil, a gente tem o SESC, tem a FAO, que é técnico, o SESC, que é um curso de qualificação excelente lá no Nordeste, né? Eu tenho até vontade de fazer. Tem mestrados, tem especializações, tem curso de graduação pelo Brasil inteiro. Então, assim, oportunidade para se qualificar existe, né? Então, assim, se você vai lidar com um bem que por si só já é tão complexo, tu tem que, no mínimo, ter uma noção de como tocar nessa complexidade.
tem que ter uma experiência nessa área. Não pode só ser a teoria e só ler alguns livros de teoria do restauro e achar que você pode pegar um bisturi e sair abrindo alguma coisa, fazendo uma limpeza, ou uma repintura, ou propondo uma intervenção. Não é bem assim que funciona, né? Então, eu acho Sim. que o primeiro passo é esse. Entender, deixar a verdade de lado e se unir, sabe? Eu preciso tanto do arquiteto quanto o arquiteto de mim para fazer uma intervenção de restauro numa edificação. Eu nunca faço isso sozinho. Então, assim, e a mesma coisa em bens artísticos, sabe? Eu vou precisar do químico, eu vou precisar do historiador, às vezes eu vou precisar do arqueólogo, né? Muitas vezes eu vou precisar do antropólogo, muitas vezes eu vou precisar do... Aí depois, num processo pós-restauro, vou precisar do museólogo, do turismólogo, né? Então, assim, são áreas que vão atuar juntas, talvez em momentos diferentes, mas pelo mesmo propósito, né? O turismólogo vai ajudar na questão, porque acaba se tornando também uma atividade que traz um desenvolvimento econômico, né? E aí entra verba para ajudar também na preservação desses bens. Mas se ele fizer isso sem uma consciência de preservação, esse turismo pode ser também prejudicial para aquela localidade, para aquela comunidade, né? E a mesma coisa, o museólogo, ele também tem que ter uma noção de qual discurso ele vai promover ali, de como ele vai divulgar essa informação, de como ele vai expor essa informação, ou até mesmo ressignificar aquilo. É uma união de conhecimentos extremamente necessários e eu não me atrevo a fazer o trabalho do outro, sabe? Mas o que eu acho que acontece é que todo mundo se sente na liberdade de fazer o trabalho restaurador. E isso às vezes gera muita complicação e gera danos ao patrimônio se a pessoa não sabe o que está fazendo, né? O último trabalho que a gente fez de projeto tinha uma intervenção num parietal que parecia aquela da Sicília lá do Cristo, que ela pintou Ai. na parede, o cara, alguém, e com canetinha. Teve uma Meu Deus. perda, uma lacuna em várias partes. E a pessoa se sentiu na liberdade e ainda diz que é restaurador e fez com canetinha o rosto de várias partes da imagem. E o arquiteto, na época que estava responsável, ele encheu de cimento a lateral inteirinha da igreja, que é de terra e pedra, enfim, totalmente incompatível, totalmente inviável. E isso. Nossa, isso é muito Aí típico e o muito padre, eu horrível. falei, olha, a gente vai ter que... Muito típico, e é o mínimo. Dentro da área de restauro, isso é o mínimo, nunca faça isso. Então, Exato. assim, né? Quando eu falei com o pessoal, né, que cuida da igreja, falei, nossa, vai dar um trabalho tirar esse cimento, hein? Aí eles, meu Deus, vai ter que tirar esse cimento. Alguém vai ter que tirar. Tem que tirar. Não dá para deixar aquilo. E é a fachada inteirinha, assim, de fora a fora. Né? É Vixe. complicado, né? Muito Eu, complicado. eu tinha recebido aqui uma pergunta no direct, eu vou já fazê-la para você. Estamos entrando nos últimos 10 minutos da live. Então, se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Perguntaram aqui, Tainá, em questão de mercado de trabalho, melhor setor público ou privado? Iniciativa privada? Olha, geralmente, pelo menos para mim, foi muito mais público do que privado. É muito raro uma iniciativa privada, pelo menos aqui em Minas,
ter condições de bancar esse trabalho. Assim, a nível de projeto, às vezes acontece. Lá em São Tomé das Letras, quem pagou foi a paróquia para fazer o projeto. Mas Uhum. eles não teriam condição de bancar a obra de restauro. Então, a gente vai ter que tentar ajudar a arrecadar verba, enfim, que vai ser um desafio nesse período. Mas eu quero muito que dê certo, assim, vai ser muito bom ver aquilo. Mas acontece de ter iniciativas privadas também, né? Eu tenho amigos que trabalham em coleções particulares, enfim. Tem gente que tem ateliê próprio, e daí pessoas que precisam de restauro procuram. Eu não vejo tanto aqui em Minas, pelo menos. Eu posso estar falando uma bobagem enorme, mas eu sinto falta de ver restaurador em museu, sabe? Seja particular ou privado, eu não conheço muitos restauradores que trabalham em museu, e os museus que eu conheço não têm um restaurador fixo. Pelo menos alguns deles não. Então, eu acho isso muito importante, porque o museólogo e o restaurador têm que trabalhar juntos ali, né? Na, na, Uhum. na conservação daqueles bens, né? E às vezes na restauração mesmo, né? E aí eu acho o mercado muito difícil, é muito instável, né? Uma área dificilmente você tem concurso no Brasil para restauro. E quando tem, nem sempre é muito bom. Não vale tanto a pena, assim. Então, eu acho que a gente precisa aumentar esse diálogo, sabe? Entre a comunidade. Porque quando as pessoas entenderem a importância disso, dessa profissão, talvez tenha mais iniciativas de inserir esse profissional em diversas frentes do mercado, né? Tem um cara lá no Rio que eu achei muito legal, que ele trabalha com moldura, sabe? Ele faz moldura para os quadros e tal. Só que ele foi Legal. crescendo e foi vendo que muitas vezes pessoas procuravam para fazer moldura e o quadro estava detonado. Então ele montou uma equipe de restauro para oferecer o restauro qualificado dos quadros para as pessoas que procuravam moldura. E não só isso, ele oferecia também, junto com um profissional, não sei se é designer, eu já não sei direito, mas tem um profissional que ia na casa das pessoas para poder montar, tipo, olha, o quadro fica mais valorizado desse jeito. Ele foi feito para ser visto assim. Então, a gente pode sugerir que você coloque ele nessa parede, dessa forma, você vai cuidar dessa forma. E eu acho muito legal, sabe? Ele chama Jaime Filoseca, se não me engano. Tem muito tempo que eu não vejo. Mas quando eu conheci o trabalho dele, eu achei muito legal. Eu falei, pô, todo mundo devia fazer isso, sabe? Mas a gente sabe que, infelizmente, ainda é muito tanto elitizado também, né? Esse tipo de trabalho que ele faz não vai atender uma pessoa de classe média baixa. Entendi. A Clarice pediu indicação de cursos de capacitação. Você tem algum que pode falar para ela? Tem, tem esse do SESI, né? Que aí eu acho que é mais voltado para bem arquitetônico. Se ela for Sim. arquiteta, acho que é super legal de fazer. Nossa, eu tenho uma memória muito ruim, mas eu acho que tem na Bahia também, o SECRE, né? Um na O Bahia, que é para SEC, da arquitetônico. Federal da O Bahia. SECRE. Para quem tiver animado a fazer um curso um pouquinho mais longo, tem a graduação aqui em Ouro Preto, no IF. Para quem é arquiteto, eu acho que é muito legal fazer, porque ele vai te dar todo esse conhecimento, fundamentação teórico e filosófica da área. Tem a FAOP, aí já é curso técnico para bens móveis, né? Daí tu vai aprender papel, tela e escultura. Tem na UFMG, tem restauro de bens móveis também. Tinha lá o Secor, mas o curso de especialização do Secor parece que fechou, hoje funciona o laboratório.
e tem a graduação, que é bens móveis também. Se não me engano, em Pelotas também tem o curso de restauro de bens móveis. Eu achei que tinha na Unicamp, mas eu acho que não tem. Eu estava para abrir, eu lembro dessa conversa, mas eu acho que não tem. E eu acho que abriu uma no Pará, que, se não me engano, é de bens móveis também. Então, a gente tem espalhados aí no Brasil vários cursos, assim, muito Ó, bons, o né? Eu acho. Wilton deu um spoiler, falou que você está montando um curso. Ah! Nossa, não! Não, a gente está nessa tentativa, ai meu Deus. Eu e mais duas amigas nelas me chamaram, a Clemaneri e a Conceição, que são profissionais maravilhosas, inclusive para quem é restaurador, é ótimo, seguem a página delas, tem a Fracionado Restauro e a Du, elas fazem um trabalho assim que para a gente faz total diferença, não só atuam na prática do restauro, né? Mas elas salvam a gente com os solventes que a gente precisa. A Fracionado Restauro, ela prepara tudo que você precisa para fazer teste de solubilidade, teste de refixação, tomando a listinha. Eles têm vários materiais que elas já deixam organizadinho para vender, tem uma ótima organização. Então, antes a gente ia fazer teste e tinha que comprar tudo, né? Tipo, e só vende grande. 1 litro de Filol, você vai usar 5 ml. E daí elas já preparam tudo na quantidade que você precisa, do jeito que você precisa, é sensacional. Trabalho ótimo. Legal. A Angélica Borges quer saber se tem alguma novidade na regulamentação da profissão. Eu acho que é um pouco até que Não, você já falou também, né? não que eu saiba, porque até a gente levou um susto quando aconteceu aquilo com os historiadores, né? Porque vetaram total o processo deles, né? E daí eu acho que a galera do restauro deu uma parada nessa tentativa com medo de acontecer o mesmo, e a gente nem caminhou muito ainda, na verdade. Então, não. Eu acho que agora é hora da gente se unir mesmo, ser resistente, esperar um pouquinho para tentar mais fortemente, mais unidos, sabe? Independente de onde a gente se formou, independente de onde vem, a gente tem que se unir e lutar por esse espaço, por esse reconhecimento que eu acho muito importante. Bom, chegamos então no finalzinho da nossa live, né? É o que não significa necessariamente a conclusão dessa conversa, porque você sabe, né, Tainá, que eu já deixei claro que podemos e devemos fazer outras edições. Podemos. Tem muito assunto ainda para ser falado, mas eu acredito que dentro desses 58 minutos conseguimos falar bastante, né? Você foi muito clara, muito assertiva e a sua fala foi maravilhosa. Eu acho que atendemos, Obrigada. o objetivo da conversa. Agradeço a todos que nos assistiram. Algumas perguntas eu acabo não lendo, porque se referem a Sim, assuntos eu que a também não Tainá consegui já ler. tenha falado. E Quem assim, tiver Tainá, muito dúvida pode obrigado. chamar também no direct que a gente converse, né? Exatamente. Pode chamar no direct e Elucida. vamos planejar uma parte 2 sem sombra de Vamos. dúvidas. E uma contigo Muito também. obrigado, com certeza. E muito obrigado, Tainá, você é maravilhosa, eu sou seu fã e E foi eu sou sua incrível. fã. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. E espero que a gente tenha mais trocas assim, vai ser ótimo. Com toda Obrigada a todo certeza. mundo Príncipe aí que bonito. assistiu. Então é isso. Muito obrigado. Tchau, Tainá. Tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau, até a Beijos. próxima. Beijo.